Beleza, começamos a gravar então. Então, antes você tinha que preparar um Lambda, você tinha que fazer alguma automação para você ter esse backup, tá? Depois que lançaram, né, que a AWS lançou o AWS Backup, a vida facilitou bastante e é por isso que nós vamos falar dele hoje. Eu vou fechar meu vídeo aqui para, né, melhorar a transferência aí, tá? E vou compartilhar a minha tela. Bom, pessoal, como vocês sabem aí já como de costume, eu gosto sempre de mostrar a janela aqui, né? A página que fala do serviço em si, tá? Então, aqui, falando sobre a AWS Backup, o conceito inicial dele, né? A visão geral dele, que ele te dá toda essa... te dá uma série de features, né? De características que te permitem aí fazer backup de EC2, de RDS, de DynamoDB, enfim. Aqui, por exemplo, é FS, FSX. Então, aqui nós temos a descrição do serviço, aqui como é o funcionamento dele, tá? Eu gosto de mostrar isso, pessoal, porque é para vocês verem que a AWS tem muita documentação pública, né? E que você consegue encontrar isso de forma fácil, né? Para quem já participou dos treinamentos aí, participa, eu sempre mostro isso daqui. Sempre coloque a AWS, o nome do serviço e o que que você quer. Então, coloquei básico aqui, né? Backup. Aí tem pricing, e por aí vai. A AWS Backup tem backup de storage gateway, nós vamos ver. Enfim, backup de EC2, tá? Então, aqui nós temos a página do serviço, uma explicação de caso de uso, tá? Aqui os serviços que ele cobre, backups híbridos, quando a gente fala de estrutura on-premise, aqui tem uma certa complexidade adicional, tá? Então, gosto de mostrar isso daqui. Então, você tem recursos, preço, conceitos, tá? O serviço AWS Backup não tem um custo propriamente dito dele, tá? Você basicamente paga pelo volume armazenado, né? O volume de backup armazenado, tá? Então, o serviço em si não tem o custo. O que vai ter o custo é, de fato, o recurso que você está salvando, o volume de dados que está sendo gravado, tá? E aqui nós temos uma documentação mais detalhada, tá? Como funciona, as configurações, conceitos, demonstrando como trabalhar com os backups, enfim, aqui tem uma documentação mais detalhada do serviço em si e das suas features, tá? Bom, então vamos começar. Eu fiz já um job para ter de exemplo e também nós vamos criar um aqui, mas eu fiz um já de exemplo para ele poder, né, ter. Ele já rodou, então eu vou mostrar como que é ele executado. Então, basicamente, eu vou mostrar aqui os itens para vocês. E a questão de tagueamento, como que eu faço para o AWS Backup identificar o que ele tem que fazer o backup ou não, tá? Opa, não era aqui, mas tudo bem, vai dar no mesmo lugar. Então, nós temos aqui, né, essa EC2 minha, que está parada, é um EC2 que eu uso esporadicamente, quando eu tenho necessidade de fazer algum laboratório, enfim, eu ligo. Mas isso não impede do backup ser realizado. Ela estar ligada ou não, não faz diferença, tá? Nós vamos ver na parte de configuração do AWS Backup que, neste caso, o que que eu fiz
para o serviço AWS Backup identificar que eu quero que ele faça backup daquele item. Eu coloquei baseado em tag, uma chave backup com valor true. Então, todo item que eu quero que ele faça backup, eu defini que ele vai ser baseado nisso. Como vocês já sabem, pessoal, tag é uma coisa que você pode customizar. Você coloca a tag que você identificar que é melhor. Eu coloquei backup true, tá? Você pode separar isso por algum workload? Pode. Exemplo, eu tenho um workload X. Eu tenho, sei lá, o site da intranet da empresa. Então, você pode colocar a chave aqui na key, sei lá, workload e aqui no valor, intranet, enfim, o valor que você quiser. O que acontece é que na hora de configurar o backup, você vai configurar ele para ler, para identificar aquela tag. Então, aqui no EC2 eu coloquei essa tag, backup true. Se a gente for lá no DynamoDB, que eu também criei uma tabela do Dynamo, eu fiz a mesma coisa. Eu criei o recurso e atribuí ao recurso uma tag backup true. Vocês viram que no EC2 eu tenho várias tags ali. O que acontece é que ele vai identificar por aquela tag que você especifica. Então, não quer dizer que todas você tem que ter as mesmas tags, tá? Foi esse daqui. Então, tá aqui, ó, backup true. Veja que essa é uma outra tabela de teste que eu fiz, que eu não coloquei tag nenhuma, justamente para vocês identificarem lá que ele não vai fazer o backup dessa tabela, porque ela não tem a tag que eu especifiquei. Vai fazer somente dessa aqui, tá? E também eu fiz um EFS. O AWS Backup suporta outros itens, nós vamos ver quais os itens que ele, né, quais os recursos, quais os serviços que ele suporta, mas eu fiz para esses três itens, né, para esses três serviços. Então tá aqui o EFS que eu criei. Então, vamos aqui tags backup true, tá? Vamos então lá no serviço que a gente, né, tá falando que é o AWS Backup. Então, aqui no AWS Backup, vamos aqui primeiro, vamos passar na ordem aqui, vamos aqui em Dashboard. Então, ele vai mostrar, eu tenho 4 backups nas últimas 24 horas, tá? E nenhum restore. Eu fiz o restore, vou mostrar para você. Vamos ver aqui, Restore Job Details. Últimas 24 horas, últimos 7 dias. Então, olha só, eu fiz um restore para mostrar para vocês também aqui. Dia 2 de julho, 6h35, 6h33. Foram os dois jobs que eu coloquei para fazer o restore da SC2 e do Dynamo, tá? Só para fins de testes, tá? E para vocês visualizarem aqui também que você tem um histórico de até 30 dias. Beleza? Então, e backup jobs também tem um histórico. Então, esse daqui, mesma coisa. Últimas 24 horas, rodaram esses backups aqui, tá? Então, passamos aqui por dashboard. Nós vamos ver aqui, nós vamos fazer um backup plan, né? Um plano de backup. Mas você também pode criar um backup on demand, ou seja, você pega, executa e não tem agendamento, é execução única, tá? Você pode criar um backup on demand, beleza? Então, nós vamos passar aqui para backup vaults. O que é esse cara aqui? Esse default, o nome já diz, né? Ele é padrão, ele já vem criado com o serviço.
Então, quando você vem utilizar o AWS Backup, esse aqui já existe. Você pode usá-lo. Vejam que eu já o usei. Inclusive, vou entrar aqui para mostrar para vocês que eu usei também nesse job que eu já agendei para mostrar, tá? Então, tá aqui, ó. Foi executado dia 2, tá? EC2, Dynamo e EFS. Ou seja, esse job que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu fiz de exemplo, ele foi executado inicialmente para esse Vault aqui, que é o default. Depois, eu alterei esse Vault aqui, alterei não, melhor dizendo. Eu criei um novo Vault, que é esse Workload X, tá? Aqui tem vários backups. Por que tem vários? Lembre-se, eu coloquei o backup do FS, EC2 e Dynamo, tá? Então, nós temos 3 do dia 5, 3 recursos, tá, pessoal? 3 recursos do dia 5, 3 recursos do dia 4, 3 recursos do dia 3, e do dia 2 está aqui no outro vault, que é o default. Como que eu fiz isso? Vamos lá no Backup Plans. Eu criei esse backup, que é o Last Runtime, dia 5, que foi hoje, às 2h47 da manhã, tá? Então, inicialmente, nesse backup aqui, eu configurei que o vault seria o default no dia 2, que foi quando eu criei, tá? Que foi quando eu criei esse plano de backup. Depois, eu alterei ele para o workload X, tá? Se a gente pegar esse cara aqui, a gente pode editar nome, o nome do vault, a frequência, tá? Aqui eu estou usando o backup window, estou usando o default. O que é esse default? A AWS define um horário padrão de backup para ser executado, que é esse daqui, tá? Inicia às 5 da manhã, horário UTC, tá? E dura até 8 horas. Ah, mas eu não quero esse. Você tem o Customize aqui, pode customizar sem problema nenhum, tá? Esse caso aqui eu usei o default. Aqui tem a frequência do backup, a cada 2 horas, semanalmente, mensalmente, expressão cron, tá? Opa. Esse Transition to Cold Storage. Isso aqui é o seguinte, quando você quer manter o seu backup por um tempo maior, exemplo, você tem uma política interna da empresa ou por alguma questão de compliance, que você tem que manter o backup dos últimos 12 meses, tá? Então, o que que você pode fazer para você gastar menos com esses backups? Você pode fazer a transição para um storage frio. O storage frio, tá? Ele é bem mais barato. Então, quando você tem um volume considerável que você tem que armazenar por mais tempo, eu tenho que armazenar por 5 anos, tenho que armazenar por 10 anos. Depois de um determinado tempo que você julgar factível, né, que funcione para você, você pode colocar isso para o storage frio. Por que que eu digo isso? O que está no storage frio, você tem que pensar no glacier, né? Ou seja, você não vai conseguir restaurá-lo a qualquer momento. Você vai fazer a solicitação, você vai ter um espaço de horas ali, né, para poder ter esse backup disponível, para poder ter esses arquivos disponíveis para utilização. Então, esse transicionar para storage frio é muito útil quando você tem uma retenção mais de longo prazo, tá? E aí você define de acordo com o que você identifica que, enfim, é confortável para você. Sem quantidade de dias, semanas, meses ou anos, tá?
Então, ele vai olhar a idade daquele item, por exemplo, se eu colocar aqui 3 dias, o que for maior que 3 dias, vejo que a minha retenção está de 7 dias. Ou seja, nesses 7 dias, o que eu identifiquei aqui, a partir do terceiro dia, nesse exemplo que eu estou dizendo, vou colocar aqui 3 dias. Ah, tá. Isso daqui tem esse período depois de transicionar. Então, eu tenho que ajustar aqui. Mas, enfim, eu coloco esse cara aqui para depois de tantos dias enviar, ele vai aguardar, exemplo, fez o backup hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, na sexta-feira ele vai passar isso para o storage frio, tá? E aí o storage frio é esse que eu disse que você tem um tempo maior para fazer a restauração dele. Você precisa de um tempo maior para que esse backup fique disponível e você consiga fazer a restauração. Esse daqui é o tempo de retenção. Eu coloquei 7 dias. Então, o que ele faz é sempre manter os últimos 7, tá? Quando o backup entra no seu oitavo dia de idade, né? Ou seja, há 8 dias atrás ele foi feito, ele vai ser excluído. Então, com isso aqui, você consegue controlar a quantidade de backups que você tem e, naturalmente, você consegue controlar o volume de dados que, por consequência, vai impactar no custo. Você armazenar o backup diário de 365 dias, né? Armazenando essa retenção, vai ter um custo X. Você pode justamente definir isso para a quantidade de dias que seja o necessário para você, tá? E, naturalmente, isso vai impactar em preço. Esse item aqui, Copy to Destination, é uma feature que eu acho muito interessante de ser usada, principalmente quando você está pensando num caso de DR, tá? Então, exemplo, aqui a gente está na região Virgínia, e eu quero que ele execute esse backup e copie esse backup para São Paulo, tá? Então, ele vai executar o backup, vai manter o backup na região de origem e vai fazer uma cópia para outra região. Mesma coisa, você vai definir um vault, etc. E com isso, você consegue ter um DR. Você consegue ter uma cópia dos seus dados em outra região. Se impactar a região como um todo, se você tiver uma perda massiva naquela região, você tem os seus dados em outra região para fazer o restore e iniciar o seu novo ambiente nessa região com os dados que foram copiados. Então, essa aqui é uma opção que eu acho muito interessante quando você pensa em situações de desastre, né? Um disaster recovery. Então, esse cara aqui é muito interessante. Então, aqui nós falamos basicamente da regra de backup. Aqui nós temos os recursos atribuídos. Vamos entrar aqui neste. O que eu estou dizendo aqui? Vejam aqui, ó, tag backup true. Então, isso aqui é exatamente o que ele lê lá nas tags. Esse é um backup, é uma atribuição baseada nas tags. Ah, eu posso fazer especificamente para um recurso, para um RDS específico, sem pegar vários? Pode, sem problema nenhum, tá? Neste caso, eu quis mostrar que com tags eu consegui agrupar 3 serviços, 3 recursos diferentes em um mesmo job de backup, sem ter que criar um job para cada recurso, tá? Então, nesse resource assignments é onde eu coloco, atribuo, né, onde eu defino quais os recursos, quais os serviços serão backupeados, tá? Eu posso adicionar tags para o plano de backup, não confundam essas tags daqui
né, de onde eu fiz o assignment com as tags do backup. Essa tag do backup, do plano de backup, são, vamos colocar, similares àquelas tags que eu coloquei nos recursos em si. Então, essa aqui seria uma tag do backup, não para ele ler os recursos. E esse advanced aqui do Windows aqui é para realizar baseado no Shadow Copies, tá? Aqui em Protected Resources, eu tenho os meus itens, né? Os meus 3 recursos. Se eu tivesse outros planos de backup cobrindo outros itens, eles também apareceriam aqui, tá? Eles também apareceriam aqui com essa demonstração de quando foi o último backup. Estão aparecendo esses 3 porque são os 3 daquele plano. Se você tem 2, 3, 4 planos, todos aparecerão aqui, beleza? Aqui os jobs em si, as execuções deles, os status, tá? Quando você tem a execução do job, você tem aqui a demonstração, né, nos detalhes aqui, de qual que é o recurso, de qual que é o tipo de serviço, qual que é o plano, tá? Que foi executado. Vamos pegar esse aqui também, mesma coisa. Data de criação, data de finalização, né? Qual que é o plano de backup, é esse lab, e qual que é essa tabela. Aqui, pessoal, vou até mostrar aqui que, neste caso aqui, vejam que tem esse daqui, é porque o FS está 2 vezes, porque quando eu criei o FS lá, eu acabei habilitando o backup automático dele. O FS tem essa característica, tá? Veja que esse aqui está com backup, com plano de backup lab. Vejam que é o mesmo recurso que está aqui. Eu acabei, né, habilitando isso lá, enfim. Mas veja que esse aqui é o do Automatic, tá? Esse aqui é o automático. Esse aqui não é do plano que eu fiz, tá? Bom, essa parte de configurações, você só tem acesso, como essa minha conta faz parte de um organization, tem várias configurações aqui que você só consegue fazer na conta que é chamada agora, antigamente era chamada de conta root, né? Isso mudou, agora o nome é Management Account, tá? Então, lá na conta que é a Management Account, é a conta que controla o organization, que você consegue fazer essas configurações, tá? Executar, permitir, né, que isso seja um recurso utilizado em toda a organização, tá? Vamos aqui, agora eu quero mostrar essa parte aí da criação do backup em si. Então, vamos lá. Create. Nós podemos pegar um template já pronto, 35 dias de retenção, ele já vai trazer um template já aqui, ó. A regra dele é essa daqui. Retenção de 5 semanas, nunca faz a transição. Então, isso aqui já é um template pronto, tá? Você pode começar um do zero ou você pode definir isso através de um JSON, tá? Vamos pegar um... Eu quis mostrar isso aqui para vocês verem que já existem templates pré-configurados que você pode fazer alguns ajustes para alcançar o que você quer. Ou, veja que esse template aqui envolve 3 regras: diário, semanal e mensal. Cada um que você entrar vai ter a configuração dele. Todo dia primeiro, está usando, né, o default aqui da janela de backup. Vai ter a retenção de 5 anos no total. Depois de 3, né, no terceiro mês, após 3 meses, ele vai levar isso para o backup, desculpa, para o storage frio, né? Para o cold storage. E depois de 5 anos, ele vai expirar isso que está no cold storage, tá? Então, cada um vai ter a sua aqui. Eu vou começar um do zero aqui.
backup plan live. Beleza. Backup rule. Vamos colocar aqui ele. Novamente, o vault. Ah, eu quero um outro vault. A gente pode criar um novo para esse cara aqui, tá? Eu vou manter. Vamos criar um novo aqui. Backup vault, live AWS, backup. Você pode aplicar criptografia utilizando a chave padrão do serviço lá do KMS. Então, esse vault aqui, tudo que está contido lá é criptografado. Vamos usar esse cara aqui mesmo. Eu acho que esse dele está escrito errado, né? Frequência. Novamente, posso escolher no formato que eu entender melhor. Vou manter aqui o daily. Vou customizar a janela, tá? Vou colocar 2 horas. Vou colocar 11 horas da noite. Isso aí, 11 horas da noite. Esse aqui é o tempo que ele tem que finalizar, tá? Vou colocar isso aqui de 3 horas. Vou colocar isso aqui de 8 horas, tá? Ele tem esse período para iniciar dentro da janela e tem que terminar em até 8 horas. Não vou transicionar para o storage frio. Retenção. Vou fazer retenção de 5 dias. Como eu disse, também tenho a opção de copiar para uma outra região, principalmente aí com a finalidade de DR, mas não vou fazer essa configuração. Então, criamos aqui o plano de backup, tá? O plano de backup, que é o plano live. Criamos a regra de backup, que é daily, tá? Armazenando no Vault Live AWS Backup. Então, se a gente vem em Vault, vai ter mais um aqui, que é esse cara aqui, que não tem nenhum backup ali dentro, tá? Backup Plans, está aqui. Live. Vejam que eu não tenho nenhum recurso atribuído ainda para esse backup. Eu venho aqui em Assign Resource, backup. Esse resources aqui, pessoal, eu posso, por exemplo, como eu disse, aqui eu defini por tags. Aí, por exemplo, eu tenho um conjunto de recursos que fazem parte, sei lá, da aplicação do recursos humanos, da aplicação do administrativo, enfim, de um determinado workload, por isso que naquele outro eu coloquei o workload X, tá? Backup SC2 MMPI. Tá? Essa role é o que dá permissão para o AWS Backup executar a tarefa de backup, tá? Então a gente pode usar a role default, ou a gente pode criar uma e utilizar. O que que vai fazer, vamos dizer, essa diferença aqui? A role default já vai conseguir acessar os principais, aí, o que é padrão do serviço para executar os backups, tá? Se você quiser algo mais personalizado, eu não passei nenhuma situação ainda que eu precisasse de ter uma role customizada para poder executar esse job de backup, tá? Então, role default. E como eu disse, exemplo, eu quero executar o backup nesse formato que a gente fez, que eu já fiz anteriormente, que compreende uma EC2, um DynamoDB,
e um EFS. Então, quando você tem vários recursos que você quer cobrir, né, que você quer abranger nessa atribuição de recursos aqui para ter o backup, o ideal é que você faça através de tags. Como eu disse, eu quero, por exemplo, às vezes você tem um ambiente de produção que você tem recursos de aplicações diferentes, vamos dizer, né? Workloads diferentes. Então, eu posso determinar aqui, ó, o workload é, intranet. E assim, ele vai fazer aquela leitura onde eu coloquei lá backup true. Ele vai fazer essa leitura. O que você tem que fazer é que em todos os recursos que ele suporta, tá? Eu vou mostrar quais ele suporta. Que ele suporta, tiver aquela tag, ele vai executar o backup. E nós podemos fazer aqui, pessoal, aqui, ó, pontual, tá? Eu vou fazer do Dynamo, eu vou fazer do Aurora, eu quero fazer da EC2, do FS, do FSX, RDS ou Storage Gateway, tá? E aí aqui, como eu disse, aqui não vai aparecer que eu não tenho nenhum Storage Gateway, nós vamos pegar aqui a EC2. EC2 eu tenho, aquela EC2. Esse caso aqui, veja, é pontual, é aquele recurso em específico, tá? Vou adicionar um outro aqui, eu quero fazer da tabela do Dynamo, isso, eu tenho duas aqui, essa teste 2 não estava contemplada. Então, neste formato aqui de Resource ID, você tem que colocar recurso a recurso, tá? Você tem que definir quais são esses recursos aqui. E quando você utiliza de tags, você já não precisa definir recurso por recurso. Se você tem mais de uma tag que você quer que seja englobada, né, aí você vai colocar essas várias tags aqui. Então, é nesse local aqui que eu defino quais são os recursos que eu quero que seja, né, executado o backup. Então, vou dar um assign aqui, beleza? Então, já tenho aqui a minha regra. Eu até esqueci, troquei, coloquei um DynamoDB aqui, né? Mas tudo bem. É que inicialmente eu ia colocar a EC2, mas optei por fazer dessa outra tabela que não tem backup, apesar de que a gente não vai ver isso acontecer. Mas enfim, então, dessa forma, eu tenho aqui as configurações do meu, do meu AWS Backup. E lembrando que eu posso pegar um backup e criar um backup on demand. Vamos lá, teste 2. Esse backup aqui, mesma coisa, ele tem esse create backup now e ele vai, né, iniciar dentro de uma hora, ou você pode customizar. A questão é, ele vai executar uma vez e acabou. Ele não vai aquele backup recorrente, tá? Aí entram os mesmos itens, retenção, qual que é o backup vault, né? E a role que vai ser utilizada, tá? Deixa esse cara aqui marcado, retenção, vou colocar só um dia mesmo, e vou usar esse outro aqui, beleza? Vamos criar esse job, ele está criando, tá? O status dele aqui está em create aqui, beleza? Bom, quero aproveitar aqui para mostrar o restore. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, entrar no vault que eu quero, vou pegar aqui o workload X, vamos pegar EC2. Então, quando eu clico na EC2, ele vai trazer os detalhes daquela que eu escolhi. Vou até voltar aqui porque eu fui clicando, né? Então, você tem aqui a sequência de backups, né? Eu quero o backup dessa EC2 do dia 4, eu não quero o do dia 5, eu quero do dia 4. Beleza. Você pode entrar aqui
e fazer o restore. Em Protected Resources, esse cara também está aqui e você tem novamente aqui, né, a sequência. Esses aqui estão em vault separados, acredito que vocês lembram, né? Mas eu tenho esses 4 pontos aqui para eu escolher. Eu quero do dia 4, Restore. Quando você escolhe o Restore, você vai escolher o tipo de instância, se você tiver mais de um VPC, tá? Subnet, Security Group. Ele está aqui, ele está seguindo o mesmo formato que ele tem lá do backup. É possível alterar alguns itens da configuração, tá? Vou dar um restore. Uma pergunta que muitos me fazem quando começam aí a utilizar o AWS Backup. Ele não vai sobrescrever o meu item, porque, veja bem, eu não escolhi o nome da EC2 nem nada. Se você fizer isso com a tabela, não, deu uma falha aqui, ó. Vou ter que olhar o que aconteceu nesse restore aqui. O que acontece é que quando você escolhe um restore, ele não sobrescreve, tá? Ele não vai sobrescrever o, o item já existente, o recurso já existente. Ele sempre vai criar um novo, tá? Ele vai criar uma EC2 nova. Então você não corre o risco de ter essa EC2 sobrescrita. Nós fizemos aqui também, vamos ver se já terminou, pelo jeito ainda não, da tabela do DynamoDB. Você também não vai ter essa tabela sobrescrita, ele não vai sobrescrever, tá? O recurso que você já tem em produção, o recurso que é o seu atual. Mesma coisa para o RDS. Para quem já conhece aí o RDS, por exemplo, a gente sabe que quando a gente faz o restore point in time ou de algum snapshot que foi tirado, é, ele sempre cria um RDS novo, ele sempre cria um recurso novo, sem sobrescrever, tá? Sem sobrescrever o recurso atual, o serviço atual. Ah, ele não vai sobrescrever a EC2, ele não vai sobrescrever a tabela do DynamoDB, tá? Ele vai criar como um novo recurso para que justamente você não corra o risco aí de perder informações que, né, porventura não tenham sido adicionadas aí durante o tempo de vida, adicional aí, né, do recurso atual durante o tempo que ela ficou em execução, tá? Vamos ver aqui. Da tabela aqui que eu estava querendo mostrar mais, né, a nova tabela sendo backupeada, está em execução ainda, mas enfim. Então, nós temos aqui um backup em progresso de restore, um processo de restore em andamento, desculpa, em progresso, um processo de backup em andamento, tá? Um restore que falhou, espero que esse outro não falhe. Bom, pessoal, acredito que esses são os principais itens aí que eu queria mostrar para vocês em relação ao AWS Backup, mostrar um pouco aí da flexibilidade, né, das possibilidades que ele proporciona. Aqui, a EC2 ainda está em restauração, tá? Vejam que a minha antiga está aqui, não foi afetada, continua parada como estava naquele momento. E aqui está fazendo um restore da nova, né? Está fazendo um restore dessa aqui, criando essa nova EC2 aqui, tá?
Os jobs geralmente demoram um pouquinho mesmo. Isso daqui não. Só queria mostrar um item adicional. Só queria, na realidade, eu queria, né, basicamente mostrar para vocês que esse Vault aqui vai passar a ter um item e etc. Mas nada de diferente do que vocês já viram aqui. Foi até por isso que eu já preparei esses outros aqui, porque eu sei que leva-se um tempo para fazer tanto os jobs de backup quanto os jobs de restore. Então, eu já queria deixar isso prontinho aí, bonitinho, para vocês visualizarem. Aqui parece que ele terminou. Vamos dar um refresh aqui. Então, tá aqui, ó. Executou o backup, tem um recovery point da tabela teste, tá? Restore. E aí nós temos mais ou menos a mesma coisa aqui. Nome da nova tabela, não vou iniciar porque, né, a gente já viu ali. Nome da nova tabela, então ele novamente vai criar uma nova tabela, ele não vai sobrescrever e vai pegar as mesmas propriedades. A Demar está perguntando, Carlos, eu consigo no restore marcar para substituir o recurso durante o restore? Para instaurar com o mesmo ID e tudo mais? Não, tá? Ele sempre restaura como um novo recurso, e esse ID que a gente vê aqui, por exemplo, de EC2, ele é de fato gerado toda vez que o recurso é criado. Isso aqui é chamado de ID físico, tá? Isso daqui não se repete, você não consegue fazer um restore nesse formato. Para você fazer isso que você está falando, Demar, eu estou entendendo que é, por exemplo, você tem esse daqui e quer exemplo, voltar um backup de ontem nessa mesma instância daqui, tá? O que que eu recomendo fazer? Na realidade, você pegar e fazer o restore do EBS em si e não criar uma nova instância, porque tanto se você vier aqui em AMS e der um launch instance, quanto você vir aqui, você vai criar um item, um recurso novo. Se você quer você quer sobrescrever o EBS, você tem que fazer um restore de EBS. Pode ser baseado no snapshot, pode ser baseado aqui no próprio AWS Backup, se a gente vier, por exemplo, se a gente vier aqui, eu vou pegar o próprio live aqui que a gente já viu e der um assign aqui, você vai ver que tem a possibilidade de você pegar e fazer um EBS. E aí você escolhe o EBS, ele vai fazer o backup daquele EBS. Aí, no formato que você disse, eu quero fazer, né, sobrescrevendo esse cara aqui. No fim das contas, você não vai sobrescrever a SC2. Porque a SC2, no final das contas, nós temos que vir aqui em volumes, e aqui é onde está, ou estão, né, os volumes das suas SC2, tá? Então, você vai sobrescrever. Aí, você vai escrever o volume aqui, tá? E não a SC2 lá em cima. No fim das contas, você restaura itens diferentes, né? Mas tem resultado que você pediu, que você, aliás, que você comentou, né? Que é manter a SC2 com o EBS de ontem. Ok, você vai fazer o restore da SC2, tá? Desculpa, do EBS para aquela SC2. Então, quando você realizar o restore, né? Aqui do AWS Backup, o que ele vai fazer é gerar um novo EBS e você vai substituir o EBS daquela EC2 que está em execução que você, enfim, deseja retorná-la ao estado de ontem, tá? Porque quando você faz esses backups, quando é voltado para a EC2 em si, eu estou vindo aqui em AMIs para vocês identificarem que, no fim das contas, por baixo dos panos ali, por trás das cortinas, o que a AWS faz é utilizar outros serviços que ela mesma já tem. Por exemplo, vejam aqui, ó, aquela EC2 é backupeada como? O AWS Backup gera um AMI
no horário de acordo com o job. Ele vem aqui, cria uma MI. Toda MI tem por trás dos panos um snapshot. Então, cada MI daquela que está fazendo referência tem aqui, ó, a elas aqui, ó, tem um snapshot. Então, tem como você alcançar tudo isso, tá? Caminhos diferentes, tá bom? Espero ter respondido aí. Ô, Felipe, o Felipe está perguntando se é possível fazer o backup de uma conta para outra conta. Olha, dentro do Organizations, acredito que eu não usei essa funcionalidade cross-account dentro do Organizations, mas se tiver uma possibilidade nesse formato, né? O AWS Backup, como eu mostrei aqui, você consegue realizar essa execução, né? Essa configuração entre contas, tá? Eu nunca executei, mas acredito que havendo um jeito é por aqui. Eu vou até trazer isso como uma pesquisa para mim, vou dar uma olhada e compartilho com vocês, tá? Tiago Souza está perguntando: é possível fazer o backup de uma base de dados específica no RDS? Ou se é possível fazer backup de todo o RDS? Com essa ferramenta, ô Thiago, o RDS como um todo, tá? Então, se você tem 10 bases lá, você vai, é, você vai ter o backup dele como um todo. Não dá, com essa ferramenta você não consegue fazer um backup de uma base específica. Ele faz o backup da instância inteira. Para fazer de uma base específica, você tem que usar uma outra abordagem, tá? Ou através de um Lambda, ou através de uma EC2, né, que se conecta e faz o dump daquilo e move para S3. Existem algumas formas, mas com o AWS Backup não, ele é da instância inteira. A Demar também está falando, né, que tem interesse do backup entre contas. A Demar está falando que o medo, né, é a conta root ser vazada e o atacante limpar ambiente e backups. O que eu posso te dizer, Ademar, que a conta root, ou a management account, é a conta para ser a conta mais segura do seu organizations. As contas com maior possibilidade de vazamento são as contas de workload, porque a conta management, né, ou a conta root, ela é uma conta que não tem workload nenhum sendo executada nela, tá? Ela não tem vários usuários acessando essa conta, é uma conta de acesso bem controlado, bem restrito, tá? Então, por exemplo, você deve habilitar o MFA como um todo, tá? Mas principalmente na conta root. Se você implementa o SSO, por exemplo, como nós falamos mais cedo, nem todos estavam aqui, mas, por exemplo, você deve habilitar o SSO, habilitar o MFA, e para aqueles que não tiverem o MFA habilitado, você habilitar o OTP, né, que é o One Time Password. O que que acontece? Para aquele usuário que está cadastrado, ele envia um e-mail, o cara tem que ir lá no e-mail e fazer a verificação, o que aumenta bastante o nível de segurança da conta. Então, para algum atacante entrar na sua conta, ele vai ele tem que ter acesso ao seu MFA ou ao seu e-mail. Então, é bem mais complexo, tá, de conseguir. E, como eu disse, a conta root, a management account, é a conta que deve ser mais segura. E você deve utilizar esses mecanismos para torná-la mais segura de fato, tá? O Felipe Prudence está falando, né, que usa o Cloud 8. Sim, Cloud 8 é uma ferramenta até bem conhecida e com um histórico já, né? Ela não é uma solução nova, é uma solução já carimbada, já de mercado aí bem conceituada. Deixa eu parar a gravação, que é a demo em si, né? Eu finalizei, deixa eu parar a gravação.